Todo mundo está vendo o slide? Autismo e família, importância e participação. Sim. E aí, show de bola. Tá conseguindo enxergar bem? Tá visível? Qualquer coisa, caso a pessoa não queira falar, só escrever no chat, tá? Beleza. Então, aqui eu vou me apresentar. Depois, em sequência, a gente vai falar sobre o tema, que é o autismo. Então, meu nome é Augusto, como vocês já viram no banner de divulgação. Eu tenho a formação em psicologia, tenho algumas especializações. Uma delas, que eu uso muito para o autismo, é a neuropsicologia. Tenho mais outras três, e outra também que eu uso muito é a de terapia cognitivo-comportamental. Essas duas especializações me deram um gancho muito bom para eu trabalhar com autismo. Mas lembrem, não é o suficiente. A gente tem que fazer curso fora, a gente tem que ir pegando palestra, conhecer um pouco, conversar, até fazer especialização específica sobre o tema, fazer treinamento ABA, e aí a gente vai melhorando a nossa forma de lidar com isso. É, eu sou professor de especialização também, especialização em terapia cognitivo-comportamental e na especialização em emergências e desastres com a vertente da psicologia, né? Pela Faculdade de Santo Antônio de Pádua com o Instituto TCC Assiste. Faço parte do membro de docentes da Associação das Terapias Cognitivas do Estado do Rio de Janeiro e tento ser participativo em várias vertentes, ao qual hoje, gente, eu atuo pela rede pública de saúde e atuo pela rede privada. Então, eu acabo que eu tenho um pouco de conhecimento aí de dois ramos diferentes, de formas de atuar diferentes, que muda muito. Então, hoje eu trabalho pelo SUS e trabalho por clínica particular, tá? Dois mundos muito diferentes, tá? Muito diferentes para esse tema, ok? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, pode botar ali no chat e eu vou seguindo os tópicos aqui. E aí depois a gente vê se a gente consegue responder no final. Se a gente não conseguir responder por conta da hora, a gente deixa aberto e depois responde lá nas nossas redes sociais para que todo mundo consiga acompanhar a resposta, ok? Então vamos lá. O tema que eu separei, a gente pode falar sobre vários temas que vão ficar dentro do autismo, né? Então tem um mar aí de possibilidades. Eu poderia falar de questões básicas, poderia falar sobre questões de estimulação, desenvolvimento e tal, mas eu resolvi falar um pouco aqui, que é aquilo que eu vejo que eu encontro menos, poucas pessoas falam, e a gente acaba ficando bombardeado das mesmas informações. E a gente vai vendo as mesmas coisas, as mesmas coisas. Então, eu decidi falar sobre esse tema, autismo e família, e até compartilhar um pouco de experiência que eu tenho dentro do autismo e família ao longo das pranchas que eu vou divulgar para vocês. Ok? Então, vamos lá. Peraí que não está passando os slides. Aí agora acho que vai. Foi, beleza. Então, reparem o seguinte: que caminhos que as famílias passam quando ela tem o autista na família. Então, a gente vai ter esses três grandes caminhos aí em momentos diferentes. Quando a família ela vai ter aquele primeiro contato, é em conhecer
o que que é o autismo, o que que é uma criança com autismo, ou até o que que é um adulto com autismo. E aí a gente vai passar a entender o que que é isso, ou às vezes a gente vai passar a recusar, porque a gente sabe alguma coisa, alguma crença nossa, ou a nossa crença familiar, sobre esse tipo de diagnóstico. Então, esse primeiro momento, que é esse primeiro caminho, que a família vai começar a conhecer, às vezes ela não vai gostar muito daquilo que ela está vendo, ou daquilo que ela está começando a conhecer, e ela pode sim criar uma recusa e não buscar um diagnóstico para não fechar um diagnóstico, não buscar ajuda, não buscar suporte, não buscar apoio. Então, esse primeiro momento é muito complicado para algumas famílias e difícil para todas, tá? Muito difícil para todas. Porque, ora, a criança preenche os diagnósticos, ora, pode ser que a criança não preenche, e aí fica nessa seara, porque preenche para um profissional, para outro não. Quando os profissionais ainda não se comunicam, piora um pouco. E quando a gente é profissional da área como eu, a gente não pode sair como verdade absoluta quando chega um papel falando com a gente que a criança tem ou que a criança não tem. A gente tem que fazer um mínimo ali de investigação para saber se faz, está adequado aquilo que está acontecendo. Então, tanto eu como profissional, quanto as famílias precisam conhecer minimamente e depois se especializando em cima do tema. E aí esse primeiro caminho é muito difícil, porque as famílias vão descobrir que esse é um tipo de diagnóstico que ele não vai sumir. E mesmo depois que a família já veio a falecer, a mãe, o pai desse autista, ele ainda vai estar aí. Então, fica esse receio, esse medo, inicialmente, porque, tá, meu filho é autista, minha filha é autista, e agora? O que é que eu faço? O que que eu vou fazer para que ele consiga ou para que ela consiga se desenvolver? Aí eles já começam a coçar a cabeça, já começam a buscar os seus direitos e muitas das vezes eles esquecem até de buscar os seus deveres, que é muito importante, buscar os direitos e os deveres, porque o que a gente vê bastante, vou falar de mim, o que eu vejo bastante, são as famílias buscando os seus direitos e esquecem de fazer um aspecto básico ali, que é o dever da família para as outras pessoas da própria família e para aquela pessoa que está em investigação para fechar o diagnóstico de autismo ou aquela pessoa que já tem investigação. Porque tem famílias que têm a crença que meu filho ou minha filha está em acompanhamento com psicólogo, com psiquiatra, com fono, com um terapeuta ocupacional, às vezes com fisioterapeuta, e aí dependendo do quadro da criança. Então, tá com neuropsicopedagogo, pedagogo, e assim vai. Tá com um monte de profissional. Show, é isso que a gente espera. Só que aí a família esquece, muitas das vezes, daquilo que ela começou a conhecer sobre o autismo, que é um acompanhamento intermitente multiprofissional. E a família entra nesse dado. Entra por quê? Mesmo que a gente, vamos contar, que a gente coloque bastante profissional, ó, psicólogo, fono, TO, psiquiatra, neuropsicopedagogo, fisioterapeuta, bota médico também, o próprio pedagogo, já tem 8 profissionais. E assim vai. Vamos botar, chutar mais, vamos botar 10 profissionais. Então, se essa criança está sendo acompanhada por 10 profissionais diferentes, em 10 momentos diferentes, são 10 horas. 10 horas de apoio que ela está tendo ou de estimulação para alguma coisa. Ainda assim, a
família passa muito tempo com ela. Então, a família, ela precisa minimamente, basicamente, conhecer sobre o próprio tema para ela fazer que esses estímulos, que esses aprendizados continuem fora dos consultórios, continuem fora do colégio. O lugar de aprender não é só dentro de sala de aula. O lugar de estimular não é só dentro da clínica, dentro do consultório. A gente tem que levar para a família. E isso é um caminho que as famílias precisam conhecer logo no início. E a gente precisa apresentar para eles exatamente isso. E quem aqui, que está aqui hoje, e é familiar, que sabia, mas não está fazendo nada sobre isso, eu estou deixando, de alguma forma, de estimular e desenvolver aquela criança. Então, é cansativo? É cansativo pra caramba. A gente precisa de vários recursos, que eu vou falar um pouquinho aqui sobre alguns deles envolvendo a questão familiar, que a gente, às vezes, vai se estressar, às vezes vai ficar cansado em excesso, porque a gente não deixou de ter as nossas atribuições e a gente precisa ter algo mais ali, algo além. Depois que a gente conhece um pouco sobre o que é o autismo, os níveis que a minha criança ou o adulto ali que está na nossa família ou que é próximo da gente, ele tem, que são em 3 tipos de níveis de apoio diferentes, o diagnóstico é um só, autismo, que é o TEA. Depois, a gente entende qual é o nível de apoio que essa pessoa precisa. Se é o nível 1, nível 2 ou nível 3. Não existe autismo nível... aliás, não existe autismo 1 ou 2 ou 3, autismo mais grave ou menos grave. Existe o autismo com mais ou menos apoio. Ok? Então, o diagnóstico de autismo é para todo mundo que tenha esse diagnóstico. A gente pega essa galera e a gente vê o nível que está inserido. Cada um vai ser um nível diferente. E aí, sendo essas 3 características em níveis, 1, 2 ou 3. A partir do momento que a gente começa a conhecer um pouco sobre esse conceito, essa teoria, essa prática no dia a dia, a gente precisa admitir aquilo que a gente está ali na nossa frente, às vezes está na nossa família, às vezes está ali em alguém muito próximo da gente, às vezes na escola, às vezes no bairro, às vezes aonde a gente está num grupo que a gente está inserido. Então, esse processo de admitir que ou eu vou investigar e eu tenho a possibilidade em ter aquilo na minha família, em ter aquilo no meu filho, na minha filha, isso já dá uma carga de estresse para a família. E aqui é importante a gente não só olhar para a criança ou para o adulto que está sendo investigado. Porque, olha, a família vai se preocupar pra caramba se vai ter ou se não vai ter. E, na maioria das vezes, torce para não ter. Algumas vezes até torce não falar do oral para ter, porque busca algum diagnóstico para fazer sentido para algum comportamento da criança ou para adquirir algum benefício com o diagnóstico ou com outro benefício, às vezes do governo, às vezes do local onde ela está inserida. Então, admitir o processo de investigação já é estressante para a família. E quando a gente esquece de olhar para a família, a gente possibilita que aquele indivíduo que está sendo investigado tenha um estresse a mais, aonde aquilo pode comprometer um desenvolvimento, pode comprometer que ele interaja menos, que ele tenha um prejuízo no dia a dia, não só no contexto familiar, também no dia a dia. Preste atenção no que eu estou dizendo, porque o núcleo familiar ele vai sim afetar os indivíduos que nele se encontram, tá, gente?
É, Cirlei de Angra dos Reis, tá longe da gente, hein? A gente é de Petrópolis, Cirlei. Bacana, legal. Então, esse admitir o autismo não é só para a gente informar o diagnóstico, quando positivo ou não, para aquela investigação que a gente teve. Mas é, só o ato de estar com a possibilidade investigativa, a gente já tem que olhar para a família. E às vezes a gente tem que olhar para a família e ofertar outro tipo de apoio. Não só a psicoeducação sobre o autismo, mas também a psicoeducação sobre várias outras coisas, dando apoio para a família de uma forma geral. Como, por exemplo, buscar conteúdo, isso é psicoeducação sobre o autismo, mas também informar sobre lazer, prazer, que a família precisa, momento do casal, que a família precisa, momento dos parceiros, que a família vai precisar. Então, pensar fora do próprio contexto daquele indivíduo que está sendo investigado. Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, caraca, conheço Bento Gonçalves, muito legal, Luiz, bacana. Se Angra dos Reis eu já estava achando longe, Bento Gonçalves é muito mais longe ainda. Muito bacana, muito legal. Então, repara que esse processo de admitir o autismo, ele é, sim, um processo que às vezes vai ser doloroso para a família, e a gente tem que tomar um cuidado tremendo na hora que a gente vai jogar essa possibilidade. Extremo sul de São Paulo, legal, bacana. Lá para baixo, né? E também sou de Bento Gonçalves, eita nós! E aí, reparem, o admitir não é só eles aceitarem, é entenderem que eles estão participando também desse processo de investigação. Porque vamos pensar que a gente está investigando uma criança da primeira faixa etária, 3, 4 anos, 5 anos de idade. Aquela criança vai informar para a gente sobre através do comportamento. E aí, ela vai conseguir oralizar bem as coisas quando ela falar e quando ela fala? Que às vezes eu tenho uma criança que não está falando por conta de alguma característica do possível autismo que ela tenha, ou por conta de alguma coisa de falta de estimulação ou no próprio desenvolvimento dela. Até a questão pandêmica, como a gente teve aí, né? João Pessoa, Paraíba. Conheço João Pessoa também, cara. Muito bacana aí, hein? Muito legal. Praia de água quentinha. E aí, quando a família não vai entender, e ela não está entendendo, e às vezes não quer entender, que ela não faz parte desse processo de investigação, dificulta muito que tenha um bom fechamento de diagnóstico para aquele indivíduo, ou que tenha uma boa oratória de comunicação entre a família. Porque é muito fácil quando a gente não admite alguma coisa, a gente perceber o seguinte: isso não existe aqui em casa, isso não existe na minha família, isso não está acontecendo aqui. E aí, na maioria das vezes, a gente faz o quê? Rechaça, exclui e finge que não vê. E aí, São Paulo bacana, bacana, legal. Belém do Pará, Belém não conheço não, Belém é lá em cima, muito longe, bacana, muito legal. Eu só conheço até Rio Grande do Norte ali da Orla, gente. Mas ali, Belém do Pará é muito lá em cima, então não fui não. São Paulo conheço também, mas aí, São Paulo é aqui pertinho de mim.
Mas é bacana, mas tem muita coisa ali de São Paulo que dá para a gente tirar de experiência, né? Muita coisa bacana ali. É, então, o processo de admitir envolve muita coisa, não é só os familiares aceitarem ou não, mas eles acabam bloqueando muitas informações para a gente. Então, ajudar eles no processo inicial vai estar, sim, ajudando a criança. Com vínculo emocional, faz para quem não admite a investigação, quem não admite o diagnóstico, se envolve menos com o indivíduo que é autista, porque vai estar bloqueando, vai estar recusando, vai estar muitas das vezes falando que é frescura. E não é. Quando a criança tem, ou quando o adulto tem o diagnóstico, ele não. Ele acaba atrapalhando todo o processo de desenvolvimento. Sou de Maringá, Paraná, time que levou o gol do Flamengo ontem. Ai, meu Deus do céu. 8-2, né? Pelo menos fez 2 aí, né, de consolação. Fez 2. Caraca. Ô, Beatriz, tem vergonha de falar isso, não, cara? Levou 8 gols. Meu Deus do céu. Parauabebas. Nossa, não consigo nem falar ainda Paraíba. Eu não conheço, não. Parauabebas eu não conheço, não. Conheço, não. É lá da Paraíba. Já fui na Paraíba, já andei em algumas cidades lá, mas não conheço essa cidade, não. Até é difícil de eu falar. Então vamos lá. Falei algumas coisas em admitir, de conhecer, mas perceberam que o admitir aqui é muito mais do que só aceitar. Ele acaba, às vezes, até atrapalhando. É no Pará. E é Paraíba não, Paraíba é PR, né? É Pará. Eita, nós. Pelo amor de Deus. Geografia. Supletivo, supletivo, né, gente? Vamos lá, né? É, então, buscar apoio. Buscar apoio vem logo em sequência de quando a família admite, aceita de fato o que está acontecendo ali e ela já começa a perceber, opa, isso daqui está acontecendo fora do fluxo típico de desenvolvimento, fora daquele fluxo esperado, quando a gente faz a comparação, inevitavelmente, uma hora ou outra, a gente vai fazer essa comparação entre as outras crianças ou entre os outros adultos. Verdade, trabalho em escola e quanto mais os responsáveis estão abertos para compreender os filhos, mais presentes eles são. Quando não, fogem das reuniões pedagógicas, fogem mesmo, né? E depois, Viviane, o que que acontece? Eles cobram de vocês aí na escola que façam todo o trabalho, até o trabalho que deveria ser feito em casa mesmo, né? Então, é um trabalho conjunto. A família nunca está exclusa dessa soma. Ela está presente em todos os cenários que a criança ou que adulto autista está envolvido. E eles fogem mesmo, né, gente? Fogem mesmo. Então, olha, eu buscar apoio, eu vou, sim, entender o contexto, eu vou perceber aquele contexto, que está com um processo de desenvolvimento diferente. E aí, através desse processo de desenvolvimento diferente, ora com diagnóstico, ora não, através dos profissionais que estão envolvidos, vai ser orientado apoio, ou até a própria família vai ser proativa e vai começar a buscar apoio de forma antecipada, porque está vendo que está alguma coisa diferente. E muitas das vezes, esse próprio apoio, esse próprio buscar apoio, já começa trazendo o ato de conhecer o autismo. E aí vem já no tópico, nesse primeiro tópico que a gente já estava falando. Então, é muito bacana a gente perceber que todos os conceitos de tópicos que eu trouxe aqui, eles se interagem a todo momento. Seja mais cedo ou mais tarde, seja em ordem, como eu botei aqui, ou não. Eu posso começar a buscar apoio porque o meu filho é diferente, eu não sei o que que é. Ninguém precisa, principalmente quem está fora da área da saúde, não precisa saber sobre diagnóstico.
E aí, tá, meu filho está diferente, meu neto é diferente, e aí a gente vai buscar por que essa diferença, e se essa diferença é alguma coisa patológica ou não, pode ser que não seja, pode ser que alguma coisa do traço de personalidade dele, pode ser que isso é uma coisa natural por conta do contexto onde ele está inserido e faz ele se comportar daquele jeito. Então, a gente começa a buscar apoio. Sim, a gente só consegue avançar com a criança quando a família também avança. E os acompanhamentos também. É um passo seguido do outro. É isso, a gente está sempre andando junto, né? A gente não vê, a gente percebe que muitas das vezes isso não acontece, mas para ter um bom desenvolvimento precisa todos os envolvidos andarem juntos. E aí um exemplo para vocês sobre diagnóstico de autismo, por exemplo, eu trabalho com bastante criança autista, alguns adultos autistas. Diagnóstico, gente, eu não gosto. E eu também nem aconselho fechar o diagnóstico sozinho, tá? Independente da formação acadêmica que tu tenha. Eu não acho bacana. Eu acho legal, assim, a gente juntar 2, 3 profissionais minimamente para fechar um diagnóstico, para a gente ver conceitos científicos diferentes, teorias diferentes, para a gente entender se aquilo ali já não é somente um recorte nosso, da nossa profissão, da nossa experiência que a gente está levando. E outra, né? Lembra quando eu estava falando do processo em admitir o autismo, em ter o apoio da família, para a família falar com a gente sobre aquilo que acontece, aquilo que não acontece, aquilo que é presente, aquilo que não é presente? Quer dizer que tudo que a família fala eu tenho que ser, tenho que levar ou tenho que trazer como um aspecto de verdade absoluta? Nem sempre. Isso é uma coisa que a gente tem que ficar pensando, que às vezes a família não admite, então ela fala que não acontece. Isso já é um primeiro prejuízo. Segundo prejuízo é quando a família fala que tem em excesso. Então isso pode sim prejudicar ou falar que tem uma coisa que nem tem. Porque eu, às vezes, estou sensível, estou fragilizado e eu estou vendo coisa onde nem existe. E aí eu acabo piorando esse meu grau de buscar apoio, porque eu quero buscar apoio para todo mundo ao mesmo tempo, como se meu filho ou minha filha precisasse desse apoio todo nesse momento. Então, às vezes, vai ter pessoas que têm esse diagnóstico e precisam, sim, de muitos profissionais ao mesmo tempo. Agora, existem outras pessoas que vão precisar de todos esses profissionais? Nem sempre. E outra, não quer dizer que todos os profissionais vão vir ao mesmo tempo, tá? Pode ser que cada momento do desenvolvimento que essa criança ou que esse adulto está, ele vai precisando. Hora de um psicólogo, hora de um fisioterapeuta, hora de um fono, e aí a gente vai adaptando a estrutura do que for melhor para aquele indivíduo. Cada indivíduo que tem um diagnóstico de autismo é uma forma de lidar diferente. Então, a gente tem que se apropriar sobre isso. A gente não precisa fazer igual para todo mundo, aquilo que a gente já faz. Até porque isso nem adequado é. A gente pode até testar para saber se determinada coisa que deu com o Joãozinho, que funcionou com o Joãozinho, se vai funcionar com o outro fulaninho, com a Mariazinha. Se não funcionar, a gente tem que bolar outra estratégia para que envolva. Beleza? Até aqui eu acho que tá indo. Tá indo bem. Tá, então etapas na vida da família. Então, a gente vai ter algumas etapas e essas etapas a gente vai perceber que cada momento desse, a gente precisa de um manejo diferente, a gente precisa de um apoio diferente, de uma forma de lidar diferente, de, às vezes, profissionais distintos, para que o nosso processo de desenvolvimento melhore naquele contexto, ok? Então, a fase de aquisição é a fase que a gente tem do processo de aprendizagem, tá? E aí,
uma fase que vai pegar todas elas, tá? Vai pegar todas elas em todas as fases aqui, vai ter uma coisa presente, que é o desenvolvimento de habilidades sociais, tá? Todas as fases vão ter habilidades sociais. E aí eu falo com vocês, ó, etapas na vida da família. Então, como que a família ela vai fazer e vai se estruturar nessa fase de aquisição, na fase de aprendizagem? O que que a família precisa aprender com pedagogo, com fono, com psicólogo, com neuropsicopedagogo, e aí vai para a galera que trabalha com questões de aprendizagem, de forma direta ou indireta. Então, são algumas coisas que são diferentes da fase da adolescência, da fase madura, do adulto maduro, e da última fase, que é ali indo mais para a velhice e chegando mais próximo do falecimento dessa pessoa. São manejos diferentes, e a gente tem que entender como que a família está se adaptando com essa questão. Olha só, uma preocupação que já bateu em dúvida no consultório comigo foi o seguinte: um caso foi família com preocupação do desenvolvimento de aprendizagem daquele filho. Queria que o filho aprendesse mais o máximo possível. Já em outro momento, eu recebi um autista na fase madura, que é o adulto jovem, adulto ali, que a família estava preocupada. Não sai com os amigos, não tem namorada. E isso é uma coisa que estava, sim, incomodando muito a família. Então, olha só como é que é diferente e a forma de manejo que a gente tem que fazer. Como que vai ser na fase adolescente, quando o próprio autista começa a desenvolver os hormônios e começa já, por exemplo, a menina já começa a fazer a sua primeira e ter o ciclo menstrual presente. Como que a gente vai lidar? Se aquilo ali for uma coisa de extremo incômodo para o autista, né? Às vezes a gente percebe que usar determinadas roupas incomodam muito por conta da textura, por conta de provocar uma maior temperatura corpórea. E aí, às vezes, uma coisa básica ali do dia a dia da mulher em fase menstrual, o uso de absorvente. E aí, uma adolescente autista fazendo o próprio uso de absorvente. A gente vai ter que lidar com isso. A gente não pode esquecer que antes de ser autista, antes de um diagnóstico, é pessoa, é indivíduo e vai ter todas as características que todo mundo tem, gente. A gente não pode tirar e excluir isso, achar que o autista não tem as coisas que a gente tem. E a gente, ora, a gente até esquece disso. E só fica pensando em desenvolver aquelas coisas típicas que todo mundo sabe. Desenvolver as habilidades sociais, desenvolver de como se portar, de conhecer as emoções, de como interagir com as emoções dos outros, com os próprios sentimentos. E aí vai. E a gente esquece de pensar e de bolar estratégias para coisas básicas. Envolve a família inteira. A gente não pode esquecer disso, como também do processo de adoecimento, no processo que pode comprometer alguma mobilidade, ou física, ou por conta da própria velhice mesmo. A gente tem que pensar nessas estratégias. Cada fase vai ser uma abordagem diferente, com dinâmicas diferentes, e a gente vai ter que se adaptar com essas novas estruturas de acordo com aquilo que for se apresentando. Lembrando, não quer dizer que aquilo que está dando certo hoje na fase de aquisição de aprendizagem vai dar certo na fase madura. Não quer dizer isso. A gente tem que se adaptando, a gente tem que ir se regulando como família e às vezes de forma específica para o indivíduo, tá? E tá, relatório, hein? Grandão, da Cirlei. Tem uma filha de 5 anos, diagnosticada com TEA. Porém, ela não sabe se comunicar, atrasos na fala.
Passei por todos os processos de acolhimento e análise de todos os profissionais, sozinha, pois meu marido não aceita. Olha, aquilo que a gente estava falando, né? Onde pode até atrapalhar o processo de desenvolvimento dela. Tenho outra filha com 9 anos, com 3 relatórios de escolas diferentes, pedindo para levar ela em especialistas. Porém, ela falou cedo, fala até mais, até demais. Porém, não se relaciona com amigos da escola. E quando recreação, ela chora porque não quer se envolver. Pergunto o porquê e ela diz que não consegue sempre escolher apenas uma amizade e se isola. Prefere ficar sozinha na escola, mas ela fala bem, não é igual, mais nova, e não se comunicam. Então, a mais velha tem 9 anos e a mais nova tem 5 anos. Ok. E aí, ô Cirlei, a gente tem que ver alguns conceitos. Primeira coisa, a gente precisa conversar com o esposo para que ele modifique essa característica, que não vai adiantar muito ele ficar continuando empurrando para frente, bloqueando esse conceito de não, na minha família não tem autista. Não adianta, ele vai piorar o grau da filha porque não está ajudando no processo de desenvolvimento. E sendo bem sincero, fica uma carga muito elevada de estresse, de preocupação, de atribuição para você, Serlei. Então, não tem uma justificativa por que a gente não pode investigar. A gente tem que investigar desde causas físicas, eu gosto de olhar por isso primeiro, e aí mando, encaminho para o médico, ver, tem alguma causa física? Faz um examezinho de sangue ali, a gente vê e tal. Senão, a gente já começa a investigar os processos psicológicos e tal. É, é bacana, é uma coisa que eu peço muito, eu gosto pra caramba. Eu peço o pessoal da escola para fazer uma carta de desenvolvimento e acompanhamento estudantil do aluno. Ali já relata uma pancada de coisa, é bem legal para a gente fazer um efeito de investigação, tá? O Cirlei. Então, a gente pode solicitar ao colégio não só mandar um encaminhamento que ela precisa disso por conta disso e ponto. Pede essa carta de acompanhamento e desenvolvimento educacional do aluno e eles vão trazer. Principalmente se ela tiver mais do que um ano na escola, fica mais fácil ainda para a escola fazer. E se o professor do ano anterior ainda estiver lá, show de bola. Vai conseguir fazer isso de um aspecto bacana, vai ter muita informação ali. E aí leva para os profissionais aí da tua região que você entende que são qualificados para fazer uma investigação. Porque não quer dizer que ela é autista só por isso, tá? A gente investiga. É, Rapidinho, Viviane, que eu já te respondo. É, A gente investiga desde o aspecto comportamental da tua filha, Cirlei, para entender se ela não está fazendo esse comportamento por conta de alguma coisa ambiental. É, por exemplo, ela se isola, não fala com os amigos, esse sempre escolhe um amigo aí, a gente se pergunta, ela sempre escolhe porque ela só tem uma amiga? É, Ela se isola, existe bullying? Não existe? Ela tem algum desconforto na hora do recreio? A gente tem que ver um monte de coisa. A gente tem que ver um monte de coisa. E a gente vai vendo um pouquinho de cada vez, a gente vai excluindo, fase de exclusão ali. Você poderia dizer como é essa carta? Então, eu nem sei, na verdade, Viviane, se existe um padrão que eu já pedi para várias escolas e cada uma me deu uma forma diferente. E aí eu acho que é com o pessoal da pedagogia. Mas ali eles informam desde comportamento motor até alguns aspectos sociais.
Então, aquilo que é esperado naquela fase, que ele escreva, que ele leia, que ele fique sentado dentro de sala, ouvindo o professor, se é hiperativo, se não é, se é atento, se não é, se ele interage com os outros alunos, se ele segue as regras, se ele desobedece, se ele é agressivo, vai ter um monte de coisa ali. Se ele consegue compreender a dinâmica do colégio, se ele consegue fazer as tarefas, vai ter muita informação, muita. Ora, ô Viviane, essas informações eram direta, escrita ali no computadorzinho, mandado assim direto, um textinho. Ora, era como se fosse uma tabelinha, os quadradinhos assim, que a pessoa marcava um X, um Vzinho, quando tinha ou não, tá? Presente, eles marcavam ali um Vzinho, e ausente, eles deixavam em branco e mandavam para mim. Cirlei, mas tem autista que fala? Sim, com certeza, porque a mais nova não se comunica por fala. Ela puxa e mostra o que quer. Obrigado pelos esclarecimentos. Sim, tem autistas que falam e a gente tem que perceber e tem que trazer uma coisa importante, o seguinte, esse autista, qual a fase que ele está? Já é a fase de fala esperada? Se sim, se ele está em algum aspecto de hiperfoco para a questão de fala, pode ser que ele seja uma pessoa que desenvolva muito a questão de fala e ele lide muito bem, possa aprender línguas diferentes porque ele tem um hiperfoco. E não quer dizer que esse hiperfoco seja uma questão de altas habilidades, tá? Porque hiperfoco é mais ali temporário e vai ser mudado com o tempo, as altas habilidades vão pegar algumas habilidades e preferencialmente alguma coisa, algum grupo mais específico do que os hiperfocos. A carta é um relatório escolar da assistente social junto com a pedagoga da escola e diretora. Nem sempre as que eu recebi foram junto com a assistente social. Quando a escola tem uma assistente social, quando não tem, essa carta não vai, nem passou pela mão do assistente social, não. Aqui na minha região, nas escolas não costumam ter assistente social, não. E normalmente nem passa pela mão do assistente social essas cartas que chegaram para mim. Passaram sim pela mão da professora específica daquele aluno, diretora aí, a diretora com certeza deve ter dado uma olhada e tal, para chegar nessa carta final. Vamos passar aqui. Então, autismo como responsável pelo estresse. Então, modo de funcionamento familiar, padrões de comunicação inter e extrafamiliar, qualidades no sistema de saúde, crença da família sobre as doenças, sobre a doença. Então, olha, o próprio autista, o próprio diagnóstico que essa pessoa tenha, pode ser que seja um fator que desencadeie estresse na família, só porque ele tem esse diagnóstico. Porque ele vai ter algumas características peculiares e alguns comportamentos específicos do autismo. Às vezes uma questão de adaptabilidade ou às vezes uma questão de sensibilidade. E aí, esse modo de funcionamento familiar, imagina que tem uma pessoa ali que nega que aquilo não acontece e acha que aquilo que o filho ou a filha está fazendo é frescura. Como é que esse funcionamento familiar vai ficar? Vai ter um prejuízo danado e possivelmente vai aumentar uma briga entre os parceiros tremenda, entre os irmãos, lá em cima, gente. Vai ter muita briga, vai ter muito estresse. E outra, né? O modo que eu vou ter no meu funcionamento familiar já é uma estrutura da família. E quando eu tenho um filho que já é mais velho, já tem uma dinâmica familiar existente. Quando vem outro filho, por exemplo, e vem com diagnóstico de autismo, a dinâmica vai mudar. E muitas das vezes o adulto não está preparado para isso. A criança vai estar? Também não. A gente não pode esperar que a criança
tem um comportamento robotizado, que ela faça tudo aquilo que a gente fala e tá tudo certo. Ela não vai ser assim. E errado é a gente pensar que ela vai ser assim. Padrões de comunicação inter e extrafamiliar. Então, padrões de comunicação é o jeito que a gente fala, o jeito que a gente se expressa. A gente tem que, às vezes, mudar, sim, a forma de diálogo. Que, ora, os autistas que não são orais, não falam, como é que a gente vai fazer a comunicação com eles? E aí é importante que a gente tenha um manejo com os profissionais para a gente entender o que que é adequado, o que que não é adequado. Será? E eu pergunto para vocês, será que é adequado quando aquela criança está ali só apontando assim, ó, sem falar nada, e eu fico lá, pega um objeto. É isso? Não. É isso? Não. É isso? Aí a criança pega e faz assim com a cabecinha. Será que isso é um padrão de comunicação que é bom? E aí é a forma que a gente vai lidar com a situação. Pode ser que no início seja, pode ser que no início seja a única forma da gente lidar com aquilo. Só que depois, com as orientações certas, corretas, a gente consegue aprender que às vezes a gente tem que fazer algo a mais para que isso desenvolva o processo da criança. Porque se eu continuar fazendo isso, a criança nunca vai falar e não vai desenvolver a fala dessa criança. E aí ela vai ficar travada porque está confortável para ela. Todo o processo de desenvolvimento vai tirar a gente de algum conforto. Para eu aprender a andar, eu tenho que fazer força nas minhas pernas. Para eu aprender a equilibrar e sair andando, eu vou ter que cair algumas vezes. Né? Algumas vezes vou ralar o meu joelho, vou machucar, vou cair de bunda, vou bater a cabeça no chão. É isso, faz parte do processo. E aí eu vou me adaptando, ok? Então, a comunicação é a mesma coisa. A gente tem que entender e buscando, se a gente não sabe, informando para as pessoas que estão fazendo o acompanhamento, para que elas desenvolvam alguma estratégia naquele conteúdo que para melhor desenvolver. Como eu já disse, gente, a gente passa muito mais tempo fora do consultório, fora de ambiente profissional que está fazendo o estímulo, do que dentro do consultório. Então, lembra quando a gente fez aquela contagem no início de 10 profissionais acompanhando? Se cada um passar uma hora e meia, é 10, 15 horas só durante a semana. O que que é 10, 15 horas durante a semana se um dia tem 24 horas? E olha só como é que é importante o processo da família nisso. E aí, olha só como que fica a nossa carga de estresse. Se a gente já percebe que tem padrões de comunicação, jeitos de se comunicar específicos, isso pode sim facilitar o nosso desenvolvimento, a nossa comunicação, a nossa interação. E aí a gente aproveita esses gatilhos que foram esses facilitadores para que a gente se aproxime, para que a gente faça uma dinâmica de vínculo. E aí, percebam, se eu estou numa família estruturada, se eu, sim, na minha mesma família estruturada, vai ter um estresse danado, sem diagnóstico tem, gente. Com diagnóstico também vai ter. Então, eu vou ter uma percepção de coisas que funcionam, que não funcionam dentro de casa para o meu filho. Isso são importantes para passar para as pessoas, para passar para a escola, para passar para os outros profissionais. Vai fazer que as outras pessoas que não conheçam aquela criança ou aquele adulto já saiam com alguma coisa de possibilidade de melhor manejo, melhor do que sair do nada, do zero. Então, a gente já consegue perceber que existem sim alguns padrões de comunicação, ora que ajuda, ora que pode atrapalhar, tanto dentro da família, tanto fora da família.
Modifica, tá? Porque dentro da família, meu ambiente me proporciona me comportar de tal maneira. Agora, fora da família, meu ambiente me proporciona se comportar de uma maneira totalmente diferente. Então, talvez ele, quando minha filha tá ali muito estressado, não consegue se comunicar, é, ele começa ou ela começa a gritar, chutar, bater, é, começa a ficar muito agitado. Talvez em casa seja assim. E quando não tem a mãe ou o pai perto dele, o que que ele faz? Isso é importante que a família também saiba, porque nem sempre ele vai estar perto da família. E olha, se eu vou deixar ele no colégio, e se um professor sabe, e esse professor já não está mais lá, e esse professor não informou para os pais, como que os pais vão levar o conhecimento desse novo professor? Tem que começar do zero de novo. Então é importante que a gente saiba algumas informações para a gente criar gatilhos para diminuir possíveis estresses. E a qualidade do sistema de saúde, então, olha só, algumas vezes, vou falar até diferente, muitas vezes a gente pensa assim, SUS, serviço gratuito, vai ser um serviço que não vai ser tão adequado para o meu filho. Nem sempre. Às vezes, eu tenho condições de pagar um psicólogo, pagar um terapeuta ocupacional. Cara, o SUS oferta tudo. O SUS oferta tudo. A gente tem que entender qual é a gama desses profissionais que estão lá dentro e a quantidade de gente. Porque algum momento a gente vai ter ali o suporte do SUS e não vai ser suficiente, não pelos profissionais, mas não vai ser suficiente pela demanda que chega para o SUS. Porque, como eu atendo um monte de gente, outra pessoa também atende um monte de gente. E pode ser que a fila de espera não dê para fazer o acompanhamento semanal daquela pessoa. E aí eu faço a seguinte pergunta para vocês refletirem: será que o meu filho ou minha filha, ou até o adulto autista, precisa de acompanhamento toda semana? Tem alguns casos que não. Pode ser que tenha alguns casos que precise. Essa semana com psicólogo, semana que vem com fisioterapeuta, na outra com TO, e aí vai, tá? Então, a qualidade do sistema de saúde, meu, que sou autista, do meu pai, da minha mãe, do meu responsável, qual é a qualidade do meu sistema de saúde? E aí, às vezes, não tem nada acontecendo, mas uma vírgula é o suficiente para eu estressar a família inteira, o responsável. E aí, se o responsável já está fragilizado, para ele desenvolver esse estresse, muito mais fácil. E aí, reparem como que é importante dividir o peso. Ficar tudo para um não vai dar certo. Não vai dar certo. Crenças da família sobre a doença. Crença que se eu tenho um filho autista, ele não vai ter independência. Crença que agora minha vida acabou, eu não vou ter tempo para nada. Então a gente pode ter várias crenças. Eu não posso ter uma pessoa na família que seja autista porque eu estou falando que minha família é doente. E assim vai. Então, desde o processo que, opa, eu não quero porque é vergonhoso, não quero porque isso vai fazer eu me expor de uma tal maneira. E aí, às vezes, eu não quero nem tirar crianças de dentro de casa para ir no mercado, para ir na padaria, para ir em qualquer lugar. Porque eu tenho uma crença, uma vergonha ali atribuída em mim. E aí eu dificulto o desenvolvimento dessa criança, tá? Então, familiares não aceitam ou têm dificuldades em admitir o diagnóstico da criança. É aquilo que a gente já conversou, né? No slide passado, né? Acho que eu falei aqui. Não.
Falei aqui no primeiro. Então, a gente vai perceber que as crenças da família é muito mais do que simplesmente isso. Às vezes eu pensar, não, isso daí é a penitência para mim, alguma coisa assim de cunho religiosa. Eu já ouvi de tudo. Eu já ouvi de tudo. E aí, quando a pessoa nega, ela vai falar um monte de coisa mesmo que a gente vai achar que já ouviu de tudo, não. Vai ouvir cada coisa que a gente não sabe. Aonde foi que eu errei? Ou então a culpa. é, Isso daí é uma coisa que dá até briga, né, entre o casal, se a gente não conseguir lidar. Com quem foi responsável, né? Já me perguntaram mais do que uma vez. Mas veio de quem? Veio dela ou veio de mim? Quem desenvolveu o autismo na criança? Foi o pai ou foi a mãe? Isso dá uma briga danada quando os dois estão negando a situação. Isso é complicadíssimo. Em minha cidade tem uma cigana que tem um filho autista e não aceita o diagnóstico. E o menino está fora da escola e os pais não levam para o atendimento agendado pela rede de saúde e assistência social. É isso aí. A gente está vendo que está limitando essa criança, sim, a ficar cada vez mais dependente deles. E quando a gente não faz o suporte adequado, a gente percebe que vai acontecer o quê na fase adulta ou na última fase dessa criança autista. Ela vai ficar dependente a vida toda. E não, não quer dizer que é porque é autista que vai ser dependente. Não quer dizer isso. E aí, olha só, eu não sei teu nome, tá? 9U473M. Consegue falar o teu nome aí pra gente? É, Débora. Então, Débora, olha só como que é responsável que o conselho, às vezes, conselho tutelar, assistente social, até as pessoas da rede de saúde relatem no prontuário que não está indo. E aí, isso daqui é uma coisa de política pública, que a gente sim tem que jogar para frente e fazer denúncia. Isso daqui, ó, tá tirando um direito dele, direito à saúde, que está na nossa Constituição. A gente tem esse direito. Então, a gente precisa, sim, fazer alguma coisa. Se ele está na rede de saúde privada, a rede privada tem que comunicar direto para o conselho, direto para assistência social, seja para quem for. Agora, se está no SUS, marca e não vai, marca e não vai, marca e não vai, marca e não vai, o próprio SUS aí tem que fazer o processo para encaminhar isso para frente. E se nada adiantar no próprio município, faz a denúncia no conselho, faz com assistente social, relata tudo quanto é lugar, MP, Ministério Público. Faz a denúncia no Ministério Público, vai ser chamada de forma judicial. E aí, assim, tá falando que é cigana. É cigana de verdade? Tipo cigana nômade, que não para em lugar nenhum, ou ela para, tem uma residência física? Se ela tiver uma residência física, pior ainda mais para ela. Entendeu, Débora? Aí tem que ir fazendo isso. Porque a gente está privando o direito de saúde dessa criança. E aí, muitas vezes, essa criança nem tem nenhuma assistência e tem vários direitos ali de receber benefícios do governo, muitas das vezes. A gente tem que ir. Detalhe, porque tá falando que é cigana, eu tô pensando aqui agora que, olha, às vezes a gente fala assim, tá, isso daí é fruto do demônio, por isso que meu filho, minha filha nasceu assim. É uma crença, é exatamente aquilo que a gente está falando. Acho que pela cultura, a crença também, a criança está sendo prejudicada. Tô acabando de dizer, né? Que é a forma de interagir com a crença, com a cultura, com a religião da própria pessoa. É complicado e a gente tem que desestruturar essas questões para criar uma flexibilidade cognitiva nas pessoas, que às vezes elas estão rígidas e será que é culpa delas essa rigidez? Mas é culpa da gente se a gente não fizer nada.
A gente tem que fazer alguma coisa, minimamente, jogar a informação para frente. Então, adversidades acometidas. Então, algumas adversidades acometidas na família, que é, olha, problema monetário, que aí a gente vai pegar tratamento, medicamento, perda do emprego, e o problema monetário normalmente é a redução de 40 não, desculpa, 14% em redução de problemas monetários, redução financeira. Então, olha só, às vezes eu tenho que largar o meu emprego para cuidar do meu filho. E aí a outra pessoa, que é o meu companheiro, minha companheira, tem que trabalhar sozinha e colocar a questão financeira em casa. É, e aí, menos recurso para tratamento, menos recurso para medicamento, menos recurso no dia a dia para todas as outras searas aí envolvendo a parte financeira, dinheiro, né? Então, isso é uma coisa muito comum, tá? Nas famílias, muito comum, muito presente, esse problema monetário. Porque hoje eu tenho meu emprego, a minha parceira tem emprego, aí a gente tendo filho, ele desenvolve o autismo. Será que dá, mesmo com a gente, com o nosso emprego? Será que a gente vai querer que outra pessoa cuide, mesmo se a gente tiver dinheiro suficiente para pagar alguém? Aí a gente fica pensando, né? Será que vai ter essa capacidade de manejo? Esses 14% é do que mesmo? 14% de redução da capacidade financeira, né? Geral da família. Então, tem em média 14% de perda financeira na família, tá? Então, outra diversidade é auxílio à educação. Então, as famílias vão ter um pouco de dificuldade para acessar a educação. Alguns colégios eu já vi até, pasmem se quiserem, gente, eu já vi até alguns colégios recusarem, e olha que isso é outro direito, tá? Recusarem que a criança autista tenha a matrícula naquela escola. Eu já vi recusarem. É, e aí a gente foi lá no colégio e falou assim, tá, recusou. E aí? A gente vai fazer o quê? A gente vai negar um direito dessa pessoa? Ah, mas a gente não sabe o que fazer. Peraí, vamos lá, gente, vamos trabalhar juntos. Vocês vão estar oferecendo suporte pedagógico, a gente psicológico, a outra assistencial, é, a outra fonoaudiológica, e aí vai. A gente vai oferecendo vários suportes. Como, por exemplo, eu já fui e eu acredito que eu ainda vou muito em colégio para ofertar um apoio para os professores, para eu falar sobre o tema, para eu explicar o que é autismo, até da parte biológica mesmo, cerebral, para eles conhecerem um pouco, para eles entenderem, autismo é isso, o que a gente pode fazer, como que as melhores estratégias. Deveriam sim, e a gente está passando por um processo de adequação geral mesmo no Brasil inteiro. Porque o processo de adequar ali, de falar, vocês precisam aceitar. É, eu até entendo muitas vezes, é fácil falar, mas o processo de inclusão é um processo político, tem que acontecer político primeiro. Porque não basta a gente falar assim, eu estou falando sobre autismo, isso é inclusão. Não é, gente, não é. Sabe por que que não é? Porque quando aquele prefeito da tua cidade sair, tudo aquilo que estava sendo feito vai sair junto. Então, quando existir a legislação para isso, para inclusão, amarrada, tudo direitinho, beleza. Gente, se a gente andar pelo Brasil, a gente ainda vai achar escolas especiais. Isso é inclusão? Não é não, não é não. Isso não é inclusão, não. Inclusão é todo mundo junto lá com manejos diferentes, específico para cada um. Que isso até ajuda no desenvolvimento das outras crianças sem diagnóstico, porque eles até aprendem, estão mais perto sobre aquele diagnóstico e vão crescer com isso. E vão aprender, vão jogar isso para frente. Isso seria capitalismo?
Olha, nem sempre, porque as escolas que eu até conheço sobre escolas especiais, muitas delas são gratuitas. É mais por conta de demandas, né? Ora advindas da educação, ora advindas pela própria cultura, capacitismo. Eu li errado, né? É isso mesmo, capacitismo. Mas é sobre isso. Mas até cabe o tema de capitalismo nisso, né? Porque, assim, famílias que têm uma questão financeira, será que, será que elas botando todos os profissionais, botando na melhor escola paga, vai ser melhor desenvolvido? Nem sempre. Não quer dizer nada sobre isso. A forma que faz, o manejo que é feito, não significa. Não significa. Então, é segregação, né? Essa segregação que faz da sociedade de fazer assim, essas pessoas que têm ter certos diagnósticos têm que ficar separadas aqui, nesse grupinho aqui. E quem não tem, fica nesse grupinho aqui. Essa segregação. A sociedade é isso, vivemos juntos, agrupados, mesmo não querendo, precisando um dos outros. E os autistas fazem parte dessa sociedade. É isso mesmo. Faz parte e a gente tem que aprender a lidar com isso. Quem não sabe ainda vai ter que aprender. E é assim mesmo, vai ter que aprender. E o processo de inclusão é um processo longo. Eu falo que começa de forma política, porque é de implementação, para não sair o prefeito da cidade e não acabar com o trabalho todo, tá? É, lazer, diversão, recreação. Por que que eu estou colocando isso em adversidades acometidas? Por quê? A família vai ter, às vezes, o lazer diferente, a diversão diferente e a recreação diferenciada. Porque ter um autista na família é ter uma criança, uma pessoa com capacidades diferentes, com acometimentos diferentes. Então, aquilo que foi lazer para mim um dia, pode ser que com essa criança não dê mais para a gente fazer esse tipo de lazer. Eu dou o exemplo da seguinte forma. Vamos supor que eu seja uma pessoa que eu adoro parque de diversão. E aí eu tenho um filho ou filha autista. E agora? Eu vou levar um filho ou filha autista no parque de diversão? Se ele já conseguir manejar isso, sim. Se ele não conseguir, não, não posso. Porque eu vou estar criando uma crise nele ali. Com certeza ele vai ter alguma crise ali. Então, o meu processo de diversão vai ser diferente da família inteira, tá? Da família inteira. A forma de recreação, se eu tenho mais do que um filho, como que eu vou explicar às vezes para o meu filho, vamos supor que eu tenho um filho autista mais velho e um filho não autista mais novo. Como que eu vou explicar para o meu filho, que é mais novo, que às vezes não entende, que ainda está aprendendo questões de dividir objetos, que aquele brinquedinho ali, o irmão dele também pode brincar, e às vezes o irmão dele está muito apegado ao brinquedo do irmão mais novo. Então a recreação vai ter que ser diferente. E aí, uma dica aqui é não deixar muitas opções para criança e para autista. Quer trabalhar isso? A gente bota poucas opções com cenários que a gente quer trabalhar. Se a gente deixar, por exemplo, um armário aberto para uma criança, ela vai querer mexer em tudo. O autista, a mesma coisa. E ele vai focar exatamente naquilo que ele quer, naquilo que ele gosta, naquilo que está dando estímulo para ele naquele momento, estímulo agradável. Bem, estar individual e social familiar, bem-estar individual e social familiar e qualidade de vida. Tá vendo como é que pega a família? Então, se eu não tenho lazer, ou se o meu lazer é diferente, eu entendo como pai e mãe que esse lazer, para mim, não está sendo lazer, não está sendo diversão, o meu bem-estar individual
e o social familiar acaba perdendo uma qualidade de vida. Se eu tenho uma família que gostava de parque de exposição, parque de diversão, e agora já não conseguem ir mais porque o filho autista não está adaptado, agora a gente vai ter que fazer uma modificação. E aí acaba jogando muitas das vezes a culpa, né? A gente sabe e vê o que acontece. Ahn, Descontinuidade de contextos sociais. Uma coisa também que eu vejo presente, comum, é discussões entre o casal e às vezes até a separação, que é a descontinuidade. E normalmente os filhos ficam com as mães, tá? Então a gente percebe que tem essas hostilidade entre os pais, que vai ter uma descontinuidade ou então uma insatisfação conjugal ou até o afastamento, que pode estar promovendo outros fatores, né? Então, eu estou falando que isso daqui acontece e a gente tem que tomar cuidado, que tem essa possibilidade dessa separação, né? Que é essa ruptura. E aqui eu trago a probabilidade de 9,7% a mais de chances de se divorciarem se vocês têm uma criança autista, por exemplo. Uma criança com diagnóstico autismo. E aqui eu estou trazendo só do autismo, tá, gente? Ritmos de aceitação diferentes entre os pais. Ora, um aceita, o outro não. Ora, um está mais adaptado e o outro está mais ou menos. E a gente tem que perceber que cada um tem seu tempo como pessoa. E tudo bem. E a gente tem que ir se adaptando. E aí a gente vai percebendo que os estresses no casal, é, por muitas das vezes, foi de uma justificativa do filho ou advém do filho, aquele estresse, por conta de manejo. Ora, a mãe ou o pai está mais bravo, quer fazer isso ou aquilo, e o outro não aceita. Como que a gente vai lidar com essa modificação ou com esse não agrupamento de opiniões? Criar flexibilidades, criar um manejo emocional vai facilitar aqui. E aí o psicólogo ajuda pra caramba quando ele olha para os pais também. Não é só olhar para os filhos, estou mostrando para vocês aqui o quanto afeta a família, tá? E aí, olha, é difícil com os pais juntos? Com os pais separados também vai ser difícil e talvez possa ser até promover outras coisas a mais de dificuldade naquela criança. E muitas das vezes essa probabilidade de 9,7 ela vem por conta comportamental, não é nem financeira, não, é comportamental, tá, gente? Que o pai ou a mãe não aguenta, tá? A maior probabilidade é que o filho fique com a mãe, mas não quer dizer que a separação foi porque o homem não aguentou a situação do filho, tá? Então, aqui eu falo um dado muito interessante, que é específico das mães. Específico, tá, gente? Então, olha só, estresse, mães de filhos autistas. Então, quem é mãe de filho autista tem isso daqui, tá? 70% apresentam algum indicadores de estresse. 43,3% encontra-se na fase de resistência, que é a fase do estresse. 20% encontram-se na fase de quase exaustão e 6,7% na fase de alerta. Então, olha só, gente, 20% está muito estressada e já está causando prejuízo na vida, no dia a dia dessa mãe, tá? Então, olha só como que mães de autistas têm uma pressão tremenda em cima dela, comprovado cientificamente, porque isso daqui eu estou trazendo, estou tirando da minha cabeça não, tá, gente? Eu não estou tirando da minha cabeça, eu não estou inventando dado, eu não... Eu ia falar uma coisa aqui, eu estou até rindo, não posso falar não. Mas eu
Eu não estou inventando dados, eu não estou colocando números aqui tirados de outros grupos sem inferência científica, tá? No final, tem uma referência bibliográfica disso daqui tudo. Vocês pegarem e verem a referência bibliográfica, vocês vão ver isso aqui. Então, a gente percebe que tem um estresse muito elevado. E o que isso vai acarretar? Na vida individual, na vida do casal e na vida familiar. Então, cabe a gente aí ficar atento. O que a gente faz, né, com esse estresse? Se a gente não faz nada, a gente vai somatizar, a gente vai adquirir doenças, a gente vai ter a possibilidade de separação do casal, a gente vai estimular menos o filho, a gente vai ter uma série de consequências catastróficas na nossa vida. Assim como esquecimento, que é a perda de memória, prejuízo na atenção, e a gente vai achar que até há outras coisas, mas está advindo do estresse. Então, na esfera psicológica, 43% apresentam um ou mais dos seguintes sintomas: ansiedade, hipersensibilidade emocional e apatia. Então, se eu tenho isso daqui, eu posso ter um prejuízo para mim, para a família e para a criança que está ali, ou em processo de diagnóstico, ou então até no processo já consolidado. Aqui eu falo já no processo consolidado, tá? Então, olha, ansiedade, hipersensibilidade emocional e apatia. Ora, o mundo está acabando. Ora, eu não estou sentindo nada. E eu estou ansiosa o tempo inteiro, tá? Na esfera física, 38% apresentam um ou mais dos sintomas: pressão alta, taquicardia, sudorese excessiva. Tem uma vírgula ali que não era para existir, tá, gente? Sudorese excessiva é uma coisa só, não separa não. Então, olha, hipertensão arterial, taquicardia, sudorese excessiva. As três aqui, elas conversam muito com a ansiedade. Muito, muito, demais. E aí a gente pode estar sendo afetado fisicamente, olha só, com essas coisas aqui. Até colocaria outras coisas, mas como isso daqui é um dado científico, eu não posso colocar. Mas eu até colocaria outras coisas aqui. 19% apresentam igualdade entre sintomas físicos e psicológicos. Então, cara, quase 20% das mães autistas, de acordo com a pesquisa, cara, é muita coisa. Muita coisa mesmo, gente. De verdade. Então, a gente percebe que o estresse é uma coisa que acomete a gente de uma forma muito catastrófica. E quando a gente tem os filhos autistas, ele vem com uma intensidade bem elevada de acordo com esse dado aqui, olha, 20% de quase exaustão. É um indicador muito potente, tá? E aí a gente percebe 20% de quase exaustão, 19% igualdade entre sintoma físico e psicológico. Então eu vou ter um monte de problema aqui. E aí, influência dos pais, é aquilo que eu já falei um pouquinho lá no início, né, que pode ajudar ou pode atrapalhar. Então, pais que se informam e como tratar, isso pode ser um ganho enorme. Pais que são ativos ao tratamento, pais que fazem estímulos, não fazem por eles. Aqui, quer dizer, pais que fazem os estímulos. Porque tem pais que querem fazer por eles mesmos, para eles se sentirem bem, para eles se sentirem confortáveis. Ora, isso pode ajudar, ora eu posso estar fazendo o estímulo errado, tá? Pais que entendem sobre os seus direitos e seus deveres, como já falei anteriormente, e pais que promovem um ambiente estimulador. Então, promover um ambiente estimulador em todos os ambientes. Um ambiente que eu estou, ele pode ser estimulador. Basta eu entender o que eu devo e como eu vou fazer ali. Ok? Fatores de proteção, então, alguns fatores protetivos ali para a gente. Então, buscar o diagnóstico, confrontar o diagnóstico. E por que eu trago confrontar? Porque às vezes a gente
Eu já vi casos da gente ser diagnosticado com autismo, eu acho que cedo demais, e aí é delicado. Porque uma vez que a pessoa é diagnosticada, já era. Diagnosticado vai ficar. Vai ser difícil outra pessoa tirar esse diagnóstico, principalmente se a família estiver ganhando algum benefício, né? E aí eu posso comprometer a vida dessa pessoa. Por isso que eu falo que eu gosto muito de trabalhar em equipe exatamente para isso, para diminuir as interferências de possível erro e melhorar a capacidade de investigação e de tratamento para o indivíduo com um TEA. Então, aprender sobre o autismo, procurar serviços, encargos financeiros, estigmatização social, alterações de papel dentro da família, desafios específicos à criança. Então, a gente percebe que tem alguns fatores de proteção que desenvolve sim a criança, não é só protetivo. Vemos hoje que pais sabem mais do que o pedagogo e outros profissionais, porque se envolvem. Tá travado aqui, deixa eu ver aqui. Porque se envolvem, estudam, vão atrás para se apropriar e facilitar a vida do filho com TEA. Eu também vejo bastante isso acontecer e a gente percebe o seguinte: cabe a gente fazer uma união e jogar o tema para frente, porque inclusão é isso, tá, gente? Por isso que eu falo que inclusão é uma coisa política. Reparem só no seguinte: inclusão é só no colégio? E como é que chega no colégio? Se não muda o currículo lá na faculdade, se os psicólogos não tiverem aproximação sobre o tema na faculdade, se os pedagogos, se os fonos, e assim vai, não estiverem em contato na faculdade. Claro que tem que ter depois, mas olha só como é que é importante que a gente tenha desde lá a nossa fase de aprimoramento inicial de carreira, para que a gente se estruture e já chegue na escola sabendo alguma coisa minimamente. Minimamente, porque depois a gente, com certeza, tem que fazer mais coisa, mas minimamente a gente tem que saber alguma coisa. Coisa que essa que não acontecia nos currículos antigos. Eu acho que agora já está tendo alguma modificação, um tempo já. Mas a gente já percebe, professores que são mais antigos, que estão dando aula, relatam para mim o seguinte: olha, Augusto, eu nunca vi quando eu estudei, nunca vi. Claro, né, gente? Isso não é desculpa, a pessoa tem que buscar um pouco mais de conhecimento. Vai dar trabalho? Eu falo para o pessoal, vai dar trabalho, gente. Processo de inclusão dá trabalho, porque está na nossa mão para a gente fazer a inclusão. Não está feito, não está pronto. Então, vai dar trabalho para todo mundo que está aí na frente, para todo mundo que está envolvido com isso. Estão indo atrás de curso superior para entender e ajudar os outros. A gente tem que olhar até, tem curso superior que hoje em dia também não fala nada sobre autismo, por exemplo. E quando fala uma coisa muito pouquinho. A gente tem que estar atento com isso, e cobrar, sim, que o processo de inclusão aconteça de uma forma geral, não só falar assim, a gente está tendo o psicólogo, está tendo o fono, está tendo... Cadê a sala de recursos nos colégios? Tem que ter, cara, para ter um ambiente facilitador ali no momento de crise, para fazer alguns manejos. Cadê os psicólogos escolares? Gente, é um absurdo, absurdo. Uma coisa aí já tem algumas leis sobre isso. A gente vê. Cara, saiu uma pesquisa que foi divulgada, eu acho que. Não sei se foi em março. Não sei se foi de final de março, início de abril. Que eu acho que a revista Globo divulgou, falando que hoje no Brasil os psicólogos escolares são insuficientes pela quantidade de alunos. É menos do que 0,1% em comparação à quantidade de profissionais envolvidos com a escola, como psicólogo escolar, e profissionais em comparação com a quantidade de alunos. Então, olha, o psicólogo escolar iria ajudar? Pra caramba! Pra caramba! É só ele? Claro que não.
Mas isso tudo é inclusão. Não é uma coisa, não é só o meu filho estar dentro do colégio estudando junto com os outros. E aí? Ele tá. E o pessoal não sabe o que fazer. A gente tem que cada vez conversar mais, cada vez apertar mais o pessoal para que promova essas coisas. O número de ideias está cada vez mais em debate. Mas mesmo assim parece que pouquíssimos querem se envolver e se dedicar. Foi um conceito de estigmatização também, né? Muitas das pessoas têm medo de falar porque falta minimamente do conhecimento. E a gente vê muita gente falando um monte de asneira, né? Sobre o assunto. E aí a gente tem que cada vez mais se apropriar sobre o tema e ir levando para frente. Quem sabe a informação leva para frente. Quem sabe leva, quem sabe leva. E assim a gente vai fazendo uma rede de apoio. E quando a gente tiver uma rede de apoio bem grande, aí não tem como a parte política fugir. Então, aqui é um modelo de ajuste familiar. É, esse modelo de ajuste familiar, eu fiz um recorte do livro que tem lá na referência. Então, olha só, nessa primeira coluna, desafios à família. Na segunda coluna, fatores de proteção à família. Terceira coluna, ajuste familiar, efeitos sobre a criança. Então, olha só quanta coisa que a família tem de desafio, quanta coisa a família tem de proteção, de ajuste familiar e de efeito. O efeito sobre a criança é o quê, gente? Somando isso tudo. Desenvolvimento. O desenvolvimento. E aí, olha só que bacana, como uma tabela de facilitação para o nosso entendimento. Quais são os desafios? E quando a gente já olha o desafio, a gente já começa a perceber coisas dessas que a gente já tem que atuar. Porque isso daí já vai ser uma coisa de desencadeante sobre várias outras coisas. E os fatores de proteção, eles têm que estar presentes. Que isso vai ser um desencadeante de uma proteção para um melhor desenvolvimento ou um desencadeante de problemas ou de falta de desenvolvimento ali, porque eu não tenho esse fator de proteção ou até de prevenção. Ajustes aqui que a gente tem que ir fazendo com o tempo e os efeitos que a gente vai ver. Medo isso, a ciência ainda está se aprofundando e esperando mais descobertas para o bem de todos. A ciência está sempre em um desenvolvimento, né? Eu gosto de trazer aquela coisa sobre o ovo. Ora, o ovo de galinha não era bom para a gente consumir, ora, ele era bom, é, assim, em um aspecto limitado, aí agora é bom, eu posso comer muito ele, porque e a gente vê, a ciência está em desenvolvimento, né? A gente vai vendo, mas é isso. Quanto mais a gente fala, mais pesquisa vai ter para que aconteça e que melhores manejos venham aí para a gente, né? Modelo de ajuste aqui é bem bacana, que a gente pode até imprimir e ir seguindo para criar como uma facilitação para a gente em alguns cenários aqui que a gente pode estar criando, ou de lembrança, ou de melhor manejo aqui com a questão familiar. É bem legal essa tabela. E aí, eu trago a pergunta para vocês. O que eu aprendi em ser mãe ou ser pai de uma criança autista? E quem não é pai ou é mãe, o que eu aprendi em ver uma mãe ou um pai de uma criança autista? Uma frase de reflexão para a gente, exatamente, para a gente perceber que as respostas vão ser diferentes, de acordo com aquilo que a pessoa vai respondendo, daquilo que aonde essa pessoa está inserida, o meio social dela. Então, as aprendizagens, a gente pode colher muita informação para ir testando, para ir se adaptando, para a gente perceber, né, o quanto a gente consegue melhorar. E quanto mais a gente pensa junto, melhor e mais fácil fica para a gente, tá? E aqui
as referências que eu usei para esses slides que eu acabei fazendo aí para vocês nessa, nessa nossa conversa aqui de hoje, né? Esse bate-papo nosso aqui. Eu sou estudante de psicologia, mas cuido de várias crianças na minha igreja. Estou buscando estudar mais sobre essa área, porque é uma doença que anda cometendo muitas pessoas. Luana, é verdade. A gente tem visto que os diagnósticos estão mais presentes, e não quer dizer, não é correlação direta, que os diagnósticos estão aumentando porque tem mais autista. Quer dizer que a ciência está melhorando e a gente está conseguindo perceber melhor que certas pessoas são e as pessoas que, às vezes, têm até diagnósticos antigos aí que a gente está efetuando com mais facilidade hoje. Os diagnósticos de idade não só aumentaram no aspecto da criança, mas eles aumentaram também na questão de diagnóstico adulto, tá, gente? Então, sim, é uma coisa importante que a gente vê e claro que isso vai ser um pouco de recorte do ambiente onde a gente está. Mas sim, é um tabu, como você vem trazendo aqui, é, já melhorou muito pra caramba. Já, e até te digo, você como que é estudante de psicologia, a questão psicológica já melhorou muito, porque era um tabu, era uma questão que a gente pode falar de forma bem aberta, que antes era psicólogo é coisa de maluco. Hoje a gente já tem a sociedade brasileira como uma sociedade muito ansiosa pra caramba, a dependência de tela aí presente pra caramba na sociedade, na gente aí, né? Então, uma questão de saúde pública, né? Saúde individual das pessoas. Mães autistas são vitoriosas, corajosas, e cada dia vislumbrar um dia diferente do maior amor, vida delas e com receber um troféu a cada amanhecer. É verdade. São pessoas que batalham muito por esse tema e que esse tema vem crescendo exatamente por culpa muito dessas pessoas. Esse último ano foi o ano que mais foi buscado o curso superior em psico. Para você ver, o reflexo, né? A questão brasileira também está envolvida muito com isso, né? Tá desconstruindo a ideia. Não é uma doença, mas um transtorno. Tá falando de quê? Do autismo? O autismo não é uma doença, é um transtorno. Isso, é um transtorno. O autismo é um transtorno, não é uma doença. E aí, se eu falei autismo é uma doença, eu só estou dando uma referência, que é um transtorno, né? A gente vê como o TEA, né? Ah, tá, entendi que foi a moça que falou. É porque às vezes até eu mesmo falo uma questão de doença, mas é, é um modo de se expressar, né? Mas teoricamente, TEA, né? Transtorno do espectro autista. A gente acaba, às vezes, falando, acontece isso, mas é importante que a gente sinalize isso, como foi sinalizado no chat, porque até para a gente mesmo profissional, para a gente educador, para a gente, seja o que for, para a gente falar da forma correta, para a gente não disseminar informação inadequada. E a gente ficar falando que é uma doença, 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 e às vezes a gente pensa em doença, a gente pensa em cura, né? A gente pensa em remédio para melhorar e tal. Então, gente, olha só. Agradecer a participação de vocês, agradecer por vocês estarem aqui por mais de 1 hora e meia aqui comigo. Foi bacana ver gente de longe pra caramba, gente lá de cima do Brasil, gente lá de baixo do Brasil, do mapa. Nossa, bacana demais, gente. E perceber que isso daí é uma coisa bem interessante e a gente pode sim pegar experiências lá de cima, do Pará, do Belém, lá de baixo, de Bento Gonçalves, e perceber o que que deu certo lá, o que que pode dar certo aqui. Claro que a cultura, todo mundo é brasileiro, mas o processo cultural aqui brasileiro é rico pra caramba e a gente deveria aproveitar melhor isso para que
a gente consiga produzir uma ciência bacana, com bastante gama diferente, porque muda muita coisa quando a gente está lá em cima no Belém e lá embaixo em Bento Gonçalves. Muda muita coisa. Social, ambiental, cultural, e a gente vai vendo. É bem legal. Agradecer vocês, a participação, e aí eu vou botar meu Instagram, caso alguém queira, buscar lá qualquer coisa, lá também tem meu número, a gente pode entrar em contato, vou botar aqui no chat. Nem sei mais meu Instagram. Acho que é isso daqui, tá, gente? Cadê? Eu acho que é isso daí. É, e as redes sociais do Instituto, vocês já devem ter, porque vocês viram o banner em algum lugar. Lá a gente vai jogar para frente algumas informações e é bem bacana. E é legal que a gente continue se comunicando, que a gente aprimora o conhecimento, a gente facilita alguma coisa, a gente ajuda, a gente está aberto exatamente para isso, tá? Exatamente para isso. Gente, obrigado e vou encerrar aqui. Forte abraço para vocês. E aí, mais um dia que a gente conseguiu melhorar um pouquinho essa questão. Boa noite para todos. Tchau.